O mercado financeiro vem se desenvolvendo muito no Brasil nos últimos anos e recentemente ultrapassamos a marca de 4 milhões de investidores pessoa física na Bolsa de Valores. E isso mostra um aumento do interesse das pessoas em investir e rentabilizar o seu dinheiro. Mas é preciso cuidado, porque quando começamos algo novo e sem saber muito bem o que estamos fazendo, a chance de cometer algum erro é grande. E nesse caso, cometer um erro significa perder dinheiro. Então nada melhor do que aprender com os erros e a experiência dos outros. E nesse vídeo eu vou trazer 5 características que o investidor de sucesso possui. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e bem-vindo ao Clube do Investidor. Se formos analisar as maiores fortunas construídas no mercado financeiro, vamos nos deparar com senhores de cabelo branco. Podemos pegar de exemplo o maior investidor, Warren Buffett, e seu sócio Charlie Munger, e também o maior investidor pessoa física do Brasil, Luiz Barsi. O que todos eles têm em comum? Uma filosofia de investimento de longo prazo. Essa é a primeira característica de um bom investidor. Tem até uma frase famosa do Charlie Munger que diz o seguinte: o dinheiro de verdade não está na compra e na venda, mas na espera. Essa frase faz total sentido principalmente para investidores menores, como eu e você, porque jamais vamos acertar o timing perfeito de comprar ou vender algum ativo. A nossa profissão não é ficar em cima do mercado o dia inteiro. E também não temos as informações que grandes gestores de fundos têm. E até essas informações chegarem na ponta, o mercado já precificou os ativos. E é por isso que investir com foco no longo prazo se provou ser a estratégia mais lucrativa ao longo das décadas. Afinal, o mercado possui ciclos, ele sobe caindo. Eu sei que é uma colocação que parece meio estranha, mas é verdade. É só pegar o gráfico de um índice ou de uma ação de uma boa empresa, com o passar dos anos ela vai subindo, mas no meio do caminho tem quedas de curto prazo. Então ela sempre vai subir, mas caindo. Você pode me dizer que isso não é verdade, porque tem empresas que mesmo no longo prazo a cotação está caindo. E de fato tem. Na Bolsa de Valores não existe somente empresas boas e com bons resultados. Tem também empresas com dificuldades financeiras, apresentando prejuízo e até mesmo em recuperação judicial. E isso nos leva à segunda característica: entender o mercado financeiro e saber analisar os ativos. E isso serve para todas as classes de ativos, não somente as ações. Então vamos usar de exemplo ativos de renda fixa para mostrar como isso é importante. Temos alguns fundos de renda fixa no mercado que performam pior do que a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. E esses fundos possuem dezenas de bilhões de reais investidos, rendendo menos do que a taxa básica do mercado. E pior, pagando taxa de administração para os gestores. Sério, gente, isso é muito preocupante. É muito dinheiro que está mal investido em ativos de renda fixa no Brasil. No caso desses fundos que rendem menos e ainda pagam taxa, seria mais rentável e seguro simplesmente deixar o dinheiro no Tesouro Selic. Tem uma ferramenta muito boa para consultar isso, que é o comparador de fundos, no site investnews.com.br. Lá você pode selecionar qualquer fundo do mercado que você está estudando e ele compara no gráfico com a performance do CDI, que rende praticamente a taxa Selic. Este é um bom ponto de partida quando estiver analisando um fundo, e não escolher um que historicamente rende menos do que isso. É claro que esse não é o único ponto a ser analisado. E essa segunda característica, entender o mercado e saber analisar os ativos, é uma das mais importantes, porque de nada adianta você ter uma filosofia de longo prazo, mas ter ativos ruins em carteira. Por isso, estude o mercado. Tem muito conteúdo de qualidade gratuito na internet e também tem livros ótimos para você ler e aprender a fazer uma boa seleção para sua carteira. E é claro, você vai precisar aprender aqueles termos chatos de mercado, aprender a analisar indicadores, mas eu te garanto, isso faz toda a diferença. Vamos para a terceira característica. Um bom investidor sabe diversificar de maneira inteligente. Outro ponto muito importante, porque nem sempre ter muitos ativos em carteira significa que você está bem diversificado. Isso porque existem ativos que possuem correlação entre eles. Por exemplo, empresas do mesmo setor que desempenham uma mesma atividade. Mas vamos lá, existem algumas subdivisões que você pode seguir na diversificação. A primeira delas é diversificar entre moedas, entre países, ter uma parte do seu patrimônio investida aqui no Brasil, mas também ter uma parte investida em dólar, em ativos internacionais. O dólar é a moeda da economia mais forte do mundo e também é a moeda utilizada no comércio internacional. Em momentos de crise, as pessoas tendem a migrar para ela, por ser mais segura que as demais. E se formos analisar no longo prazo, desde a criação do real em 94, o dólar só vem se valorizando em relação a ele.
O investimento em ativos internacionais também minimiza o risco Brasil, ou seja, o risco interno do nosso país. Ajuda a proteger o nosso patrimônio de crises internas e de políticos irresponsáveis, que afetam sim o desempenho dos nossos investimentos. E não precisamos ir longe no tempo para ver um exemplo disso. 2015 e 2016. Enquanto o mundo todo estava crescendo, o nosso país passava por uma recessão, uma crise interna. A próxima subdivisão é a diversificação entre classes de ativos. Isso porque as diferentes classes performam diferente ao longo do tempo. Então é importante diversificar em ações, em fundos imobiliários, ativos de renda fixa, ações em dólar, criptomoedas e por aí vai. E em terceiro lugar, diversificar dentro dessas classes de ativos. No caso das ações, por exemplo, diversificar em empresas de diferentes setores, ou até mesmo dentro dos mesmos setores, tem empresas que desempenham atividades diferentes. O setor de energia elétrica, por exemplo, possui empresas que atuam somente na produção, outras que atuam somente na transmissão ou em distribuição, e também tem algumas mais verticalizadas que atuam nas três atividades. Como eu sempre falo por aqui, diversificando de maneira inteligente, você consegue alinhar uma melhor rentabilidade com maior segurança. Quarta característica de um bom investidor: possuir liquidez para oportunidades. Liquidez é a velocidade e facilidade que você consegue converter um ativo em dinheiro. Por isso, é importante ter uma parte da sua carteira que seja bastante líquida. É claro que esses ativos com alta liquidez possuem uma rentabilidade menor, porque o dinheiro possui valor no tempo. Então, quanto maior é o tempo que você abre mão desse dinheiro, maior será a rentabilidade que você terá nele. E vice-versa também. Mas mesmo rendendo menos, é importante ter por dois motivos. O primeiro é para sua reserva de emergência, que falamos em outro vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição. E o segundo motivo que eu quero abordar agora é aproveitar oportunidades que surgem no mercado. Como em 2020, que a bolsa caiu mais de 40%, uma ótima oportunidade de compra. Eu aproveitei o dinheiro que eu tinha investido em ativos de renda fixa para comprar ações de boas empresas por um preço muito mais barato. E no mesmo ano já consegui obter uma rentabilidade surreal com essa oportunidade, que surgiu para todo mundo, mas só conseguiu aproveitar quem estava preparado. O último ponto é agir de forma racional e nunca emocional. Parece óbvio, mas não é, e isso serve principalmente para momentos de tensão nos mercados, quando os ativos estão com os preços derretendo e todo mundo desesperado querendo vender. Eu sei que às vezes pode dar um friozinho na barriga, usando o mesmo exemplo de antes, a bolsa caindo mais de 40% em menos de um mês. Não é fácil, é preciso ter uma mentalidade forte para se manter na estratégia e segurar os seus ativos. E por isso pensar de forma racional é importante. Se os fundamentos e os motivos que fizeram você comprar determinado ativo permanecem os mesmos, essas quedas são oportunidades de comprar mais. Como falamos antes, o mercado funciona em ciclos, mas temos que evitar o efeito manada. Se o preço de tudo está caindo, todo mundo está vendendo, faça o contrário. É aquela famosa frase, comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. E é com essa frase que eu encerro esse vídeo de hoje. Então vamos só recapitular. Número 1. Possuir uma filosofia de investimentos de longo prazo. 2. Entender o mercado financeiro e saber analisar os ativos. Número 3. Diversificar de maneira inteligente. Número 4. Possuir liquidez para aproveitar oportunidades. E número 5, agir de forma racional e nunca emocional. Espero que esse vídeo tenha ajudado você na sua caminhada no mercado financeiro. Então não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Meu nome é Cassiano Dalmas, muito obrigado e até a próxima!